A influência benéfica são as decorrentes dos conselhos dos nossos amigos espirituais, espíritos dedicados ao bem que torcem pelo nosso progresso. A sua influência é suave e benéfica, através de conselhos, inspiração e bons pensamentos e sentimentos. Um exemplo aqui seria o nosso anjo da guarda, que nos acompanha em todos os momentos, nos amparando, nos emitindo, nos dando força, nos inspirando boas atividades. E a influência maléfica? A influência maléfica, ela decorre dos vínculos de afinidade ou as oriundas do vínculo de ódio. A influência por afinidade, então seria assim, que geralmente elas são praticadas por espíritos que ainda, por ignorar a realidade da vida espiritual, a necessidade da evolução, eles acabam se aproximando de um encarnado simplesmente por afinidade de gosto. Aquele encarnado tem algum hábito, alguma forma de viver que agrada esse espírito, então ele se sente bem na companhia dele, não tem nenhum laço que une os dois de ódio, de intenção de prejudicar, mas ele fica ali porque tem afinidade, né? Um exemplo disso seria uma pessoa alcoólatra, que de repente um espírito, uma pessoa que desencarnou, que era alcoólatra e permanece ainda na erraticidade e ainda tem a necessidade daquele vício, ela vai se aproximar desse encarnado para satisfazer a sua necessidade do álcool, né? Então, seria um exemplo da influência por afinidade. E assim existem muitas outras formas, né, de afinidade, desde o gosto musical, enfim, o espírito passa a acompanhar o encarnado simplesmente porque gosta e também porque esse encarnado não oferece resistência a essa aproximação e a essa influência. Existem também as obsessões, que provém do desejo de vingança, laços de ódios e ressentimentos mantidos pelo obsessor e o encarnado, e muitas vezes têm origem nas vidas pregressas, nos que a gente sabe que a gente já viveu inúmeras vezes, já habitamos inúmeros corpos, já tivemos inúmeras experiências e nem sempre fomos flor que se cheire, né? Muitas vezes fizemos muito mal e deixamos por aí alguns ressentimentos, né? Então, tudo é padrão vibratório. Até Divaldo fala da lei da afinidade, que seria assim, dize-me o que pensas e te direi quem andas com você. Então, a nossa afinidade com esses espíritos, com essas pessoas, né? Então, aqui um outro exemplo, uma perseguição. E o que é obsessão? Eu fui procurar na definição, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a obsessão é a ação persistente que o espírito ignorante exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a obsessão mesmo, até agora nós falamos sobre influência espiritual de uma forma geral, mas aqui nós vamos passar agora a tratar mais especificamente da obsessão, que é um assunto que gera maior interesse, maior curiosidade também, já que a obsessão ela passa do limite da mera sugestão ou do mero acompanhar. Há, por parte daquele espírito que está obsediando, o interesse realmente de intervir, de prejudicar, de mudar a ação desse encarnado de alguma forma. Que os espíritos bons, eles se aproximam de nós, eles tentam nos sugestionar com os pensamentos, dar bons conselhos, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Enquanto que as obsessões, elas têm esse condão de interferir, de tentar fazer com que aquele encarnado obedeça,
né, o obsessor. Então, na literatura espírita, tem muitos livros que contam sobre esses processos obsessivos terríveis, que se prolongam no tempo, muitas vezes vidas e vidas. Uma hora o que está sendo obsidiado desencarna e descobre que foi vítima e passa a ter ódio daquele que ele nasce, e assim, né, perseguições longas. O livro dos médiuns também traz uma explicação sobre a obsessão espiritual, dizendo que é o domínio de alguns espíritos, né, presta atenção na palavra domínio, que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas, e é praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então, fica muito claro, né, que a obsessão, ela é um ato praticado por espíritos ignorantes, ainda apegados a sentimentos mais mesquinhos e de forma a intervir realmente no livre-arbítrio daquele que sofre. Mas aí nós podemos perguntar, por que existem as obsessões? Então é muito importante que a gente saiba o seguinte, que para existir a obsessão, há necessidade de existir a necessidade da educação. Em outras palavras, tem que existir um débito moral. Deus é justiça e amor infinito. Tudo, absolutamente tudo que nos acontece, tudo converge para o nosso melhoramento e aprimoramento moral, né? Para a nossa evolução. Absolutamente nada que aconteça a nós, por mais simples, por mais ínfimo que seja, como poderia dizer, não é aproveitável. Tudo que acontece com nós tem uma razão de ser, e tudo converge para o nosso melhoramento, para que a gente desperte, para que a gente melhore, para que a gente aprenda. Então, a gente vive constantemente sobre a lei de causa e efeito. E a bondade divina nos deu a liberdade de agir conforme queremos, mas como toda escolha tem consequência, nós jamais nos livramos do resultado, das consequências das nossas escolhas. Então, se nós tivermos boas ações... O que eu fiz? É o cabo? É o cabo. Ah, o cabo? Deixa o cabo do outro ladinho do cabo. Hã? Só todo cabo. Eu desconectei aqui a... Desconectou. Desconectou daqui. Deixa eu ver. É uma influência, tá, Soraya? É uma influência. É uma influência. Uma influência. Então, como eu estava falando, as boas ações geram créditos e as más ações geram débitos. A contabilidade divina é perfeita. Então, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao espírito mal. A função do sofrimento nunca é punitiva, não é punitiva. Ela é, sim, retificadora e educativa, que deve despertar o homem para o exame de outros valores que ficaram à margem e necessitam de consideração. Então, gente, é muito importante a gente ter em mente que ninguém nasce predestinado a ser obsidiado, né? Às vezes a gente tem uma falsa crença de achar que a gente tem um roteiro definido. Não, a gente tem uma programação. Quando a gente vai nascer, é feito em linhas gerais, digamos assim, com as nossas predisposições genéticas, os nossos familiares, companheiros, filhos, né, a profissão, enfim, em linhas gerais. Mas quando nós chegamos aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então Deus não, a espiritualidade, enfim,
não vem destinado que nós vamos errar, fazer o mal, ou, enfim, ser aquele que vai prejudicar alguém. Não, tudo isso é fruto das nossas escolhas erradas. Nós temos o direito, a liberdade, o livre-arbítrio de escolher. Então, nós podemos alterar muito a nossa programação, a partir das escolhas que nós fazemos, né? Então, até isso foi bem interessante, que um desses livros que eu li, me deu assim um estralo, porque eu sempre me questionava muito, mas será que eu tinha que ter escolhido tal coisa, tinha que ter feito isso, mas então agora eu desviei a minha rota, e agora, enfim. E aí, num desses livros do Manuel Filomeno, teve uma explicação dele que foi assim, esclarecedor. É como se a bondade divina fosse um GPS. Sabe quando a gente liga o Waze lá no carro e de repente você sai da rota e aí diz assim, recalculando? Então a bondade divina está o tempo inteiro atenta para as nossas escolhas. Era para eu ter ido por essa rua, mas eu não fui, eu escolhi ir por aqui, automaticamente é feito um cálculo, uma reprogramação. Ela escolheu por aqui, então vamos aproveitar as lições que estão nesse caminho. Nada é perdido, absolutamente nada. Por mais que aparentemente tenha sido uma escolha errada, no final nós vamos passar exatamente pelas provas, talvez outras provas, mas todas necessárias e previsíveis à nossa evolução. Nada se perde. Então, por mais que a gente às vezes se questione se fez certo, se fez errado, não tenhamos dúvida que a espiritualidade está nos assistindo e há um cálculo na nossa rota, um adequar para que a gente possa ter as lições que necessitamos para o nosso aprendizado. Então, cada decisão que a gente toma é um ajuste na nossa rota. E é importante que a gente tenha consciência do amor de Deus por nós e o quanto que a gente recebe dele, porque todos nós somos muito mais devedores do que credores da economia divina. E a gente recebe muito mais do que merece, uma vez que a gente tem tantos débitos para resgatar. E assim, todas as obsessões que ocorrem, somente ocorrem porque absolutamente todos nós que estamos na Terra, possuímos débitos a saldar, né? Então não existe injustiça, gente. Ninguém é vítima. E como que nós devemos buscar? Sempre melhorar, mantendo a vibração elevada, cuidando dos nossos pensamentos, através da oração, para que nós não caiamos na faixa de vibração dos nossos credores, na faixa do ódio, né? Então, a receita básica para que a gente possa errar o menos possível, é sempre fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí, o livro dos Espíritos, Allan Kardec, né, como não poderia deixar de ser, perguntou para os Espíritos: por que Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal? E aí responderam: os Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa lição consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, e logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terá em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te auxiliarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, para resumir tudo isso aqui que eu acabei de ler, a escolha é sempre nossa. Por mais que
exista a influência, nós ainda somos senhores dos nossos atos. Nós podemos escolher. Né? Então, e aí, para exemplificar, para ficar mais clara a forma como acontece a obsessão, como se instala esse processo obsessivo, eu achei muito interessante trazer uma passagem do livro Ação e Reação, que é bem elucidativa, né? O André Luiz, ele começa a contar aqui, ele e o mentor, agora, enfim, já lembro o nome do mentor, eles estão trabalhando em socorro lá de alguns espíritos, e eles começam a ir numa fazenda lá para fazer o socorro lá do rapaz que está sendo obsidiado, e sem nenhum juízo de julgamento, ele e o mentor chegam lá e vão se aproximando dos obsessores que estão ali. Primeiro que até no livro chama atenção que eles chegam a uma fazenda grande e tal, e está no total estado de abandono. E quando eles, é à noite, e o dono da fazenda, o Luiz, que é um rapaz de 40 anos, que está sofrendo uma obsessão terrível, praticada pelos tios dele, está desdobrado do corpo num quartinho, admirando o dinheiro dele. Ele está lá no quarto onde ele guarda a fortuna, tem posses, enfim, né, o dinheiro, e ele está lá, né, admirando aquilo. E aí o André Luiz, o mentor, chega e vão se aproximando e tentando se fazer de amigos dos obsessores, que são os tios, e para tentar de alguma forma ajudar. E esse rapaz, ele está sendo obsidiado pelos tios porque ele herdou uma grande fortuna. Ele é muito rico, mas essa fortuna que ele herdou do pai dele, o pai dele só conseguiu porque assassinou os 2 irmãos mais novos, né, que são esses tios. E no plano espiritual, quando esses rapazes tomaram conhecimento de terem sido vítimas do irmão, passaram a ter um ódio profundo e buscar vingança. Então eles são muito cruéis, eles querem de fato levar o sobrinho ao desencarne, né? E aí eles começam a conversar com um dos obsessores, várias visitas que eles vão lá, até que o André Luiz e o Silas, lembrei do nome dele, um dia o Silas demonstra interesse, fala para o obsessor: mas como que vocês conseguiram acessar a cabeça dele? Porque o cara lá, o Luiz, estava completamente subjugado, assim, fazendo o que eles pediam. Aí o obsessor dá uma verdadeira aula. Leonel é o nome do obsessor, e ele começa a contar: todos possuímos, além dos nossos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Os desejos imediatistas comuns é nossa fome, necessidade, às vezes, de uma roupa, essas coisas do dia a dia que a gente faz meio no automático, né? Mas aqui ele está se referindo a um desejo central, aquilo que nos move, mesmo sem que a gente perceba. Então, por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. No caso do sobrinho, o reflexo dominante da personalidade dele era o desejo de acumular bens. Então, várias vezes durante o dia, os pensamentos dele voltavam a esse desejo central, seja de uma forma de pensar em onde está fazendo, enfim, mas era muito frequente, e aí eles identificaram, né? Aí ele segue relatando: desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Então, percebo que eles começam a observar para conhecer a pessoa. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário,
A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros, que se lhe superpõem, nutrindo-lhe desta forma a fixação mental. Então, na qualidade de encarnado, somos o tempo todo, a gente é envolvido com um certo torpor, né? A gente vive muitas vezes de modo automático, sem de fato a gente se observar com lucidez. Isso é muito comum. Outro dia mesmo, estava indo num lugar e quando eu vi o passeio da entrada, eu pensei, meu Deus, onde é que eu estou indo? Então, às vezes acontece, você está no automático, vai pensando, ou então sair de um lugar para ir pegar alguma coisa, chegar lá, mas o que eu vim fazer aqui? Então, isso demonstra muitas vezes que a gente está no modo, né, automático. Então, a gente tem que sempre procurar se observar com lucidez. E a maioria de nós vive nessa falta de atenção, fazendo as coisas sem se dar conta de quais desejos nos movem. E o grau da nossa inconsciência é tão profundo, porque muitas vezes nós não sabemos por que fazemos o que fazemos. E é em cima dessa nossa falta de atenção que as obsessões se tornam tão simples e fáceis de se instalar. Porque os obsessores, eles não inventam nada, eles não nos fazem desenvolver um defeito. Eles somente sopram a brasa do que já existe na nossa personalidade. Então, nenhuma obsessão ela se instala de uma hora para outra, como eu já disse. Ela é um processo muito sutil. Às vezes, leva até anos deles nos observando o detalhe. Muitas vezes eles nos conhecem melhor do que nós próprios, porque eles estão, de fato, nos observando, coisa que nós muitas vezes não fazemos, né? Então, nós temos que estar sempre muito atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas reações, principalmente, né? Então, seguindo o relato aqui do Leonel, com este objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja. A criatura malfazeja é aquela pessoa que eles querem prejudicar, né? A criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. Então, aqui eu fui perguntar, mas como assim? Às vezes eles pegam, por exemplo, a pessoa já tem uma propensão ao vício do álcool. Eles trazem outros espíritos que têm essa mesma propensão para o convívio dessa pessoa. E aquela vibração do espírito alcoólatra vai fomentar nessa pessoa o desenvolvimento do vício do álcool que ele já tem latente nele. Então, é uma das formas que eles usam, né? E quando nós não possamos, por nós mesmos, devido à falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso das suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência, direta ou indireta, de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. E aí ele termina dizendo: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si. Então a gente tem que se observar, porque às vezes uma simples mania, uma simples fraqueza pode se tornar uma obsessão. Desde um quadro de ciúme do companheiro, da companheira, às vezes você acha que é cuidado, e aquele ciúme vai se tornando doentio, às vezes já vem uma entidade sugestionando quadros mentais, você já imagina teu parceiro nos braços de outra pessoa, e aquilo vai tomando forma e se tornando, né, uma obsessão, ou desde um desejo de adquirir coisas,
a necessidade infinita de ter mais, cada vez mais. Ah, preciso de um sapato novo, compra aquele sapato, eu preciso de outro. Isso é só exemplos, né? De que qualquer coisa pode se tornar uma obsessão se nós não nos vigiarmos, não estivermos atentos, né? Então, as nossas imperfeições é que são os plugs por onde os espíritos obsessores nos acessam. Por isso, estar sempre atento aos nossos pensamentos, fazer todos os dias uma reflexão acerca dos nossos atos, dos nossos sentimentos, reconhecendo as próprias faltas e, sobretudo, se perguntar sempre a razão das nossas ações, pois isso é um meio para o autoconhecimento e a modificação, porque a mudança de comportamento, ela somente se dá por autoconhecimento, pois não conseguimos mudar o que sequer reconhecemos que existe em nós. As maiores imperfeições morais são o orgulho e o egoísmo. Por isso, a gente precisa analisar a forma como agimos, pois no cerne sempre encontraremos esses dois sentimentos que causam tantas dores em toda a humanidade. E devemos buscar nossos pensamentos centrais, aquilo que nos move, aquilo que nos causa dissabor quando contrariados. Né? Então, estar sempre atentos, né? Que eu até brinco assim, que a oração que a gente deve fazer é pedir, né, para a espiritualidade que nos ajude a se enxergar. Porque é tão difícil, e negar, porque a gente tem a tendência, às vezes a espiritualidade até tenta nos ajudar através de um parente difícil que nos aponta os nossos defeitos, e a nossa tendência sempre é negar. Não sou eu, é você que é assim. Então, às vezes, no primeiro momento que alguém te acusa de algo, reflita, será que tem? Poxa, essa pessoa está me falando isso, será que tem algum fundamento? Então, ter a humildade de repente, reconhecer que a pessoa realmente pode estar nos apontando algo, está sendo instrumento da espiritualidade para nos acordar, né? E aí, de que forma nós podemos neutralizar essa influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus em toda a nossa... praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação. E aí, eu ainda vou mais longe e trouxe aqui um ensinamento do Manuel Filomeno de Miranda, do livro Loucura e Obsessão, em que ele está explicando uma forma de como a gente se proteger. E ele diz assim, que a inteireza moral é uma defesa para qualquer tipo de agressão. A conduta digna irradia forças contrárias às investidas perniciosas. E o hábito da prece e da mentalização edificante envolve o ser de força repelente que dilui as energias de baixo teor vibratório. E a prática do bem fortalece os centros vitais do nosso corpo espiritual. Então, nós devemos sempre estar atentos aos nossos pensamentos, às nossas ações, nos esforçando por melhorar. E se a gente quiser, porque muitas vezes é comum a gente não saber se está fazendo o certo, se ficar na dúvida, mas será que isso que eu estou fazendo, né, é certo, é errado, enfim. Então, eu trouxe, quem vai nos responder é a Joana de Ângeles. Né? Então, como saber que tipo de companhias espirituais eu estou atraindo? Se perguntando várias vezes ao dia: o que eu estou pensando agora? Me aproxima ou me afasta de Deus? Né? Nós temos a liberdade de seguir os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos.
perfeitos. A nossa conduta moral determina o tipo de influência em nossas vidas. A escolha, como eu disse, é sempre nossa. E se nós identificamos em nós uma tentação e não lutamos para vencê-la, então nós estamos escolhendo quem vai ser a nossa companhia, né? Sem esquecer ainda do que Jesus nos disse: orai e vigiai. Orai. Devemos sempre manter a nossa vibração elevada, observar as nossas sensações e, quando identificarmos uma perturbação, já imediatamente procurar sintonizar através da prece com o nosso anjo guardião e buscar mudar o foco do pensamento. Também através de uma boa música, de uma boa leitura, sempre tentar cortar o elo que nos perturba, que está nos trazendo aquela aflição, né? E é fácil fazer isso, né? Não. Nós sabemos, né? Quer ver? Vamos falar uma coisa muito simples. Vamos emagrecer. Vamos cortar um pão. Só isso. Não quero mais nada, só cortar um pão. Olha como é difícil. Um hábito, né? Simples. Então, imagine mudar um defeito, digamos assim, algo que está em nós há quantas e quantas vidas, né? Quantos séculos vem nos acompanhando, é um defeito que nós alimentamos por milênios, muitas vezes. Então, por isso, a gente tem que ter força de vontade, né? E eu gostaria de trazer, né, para a nossa reflexão, mais um ensinamento brilhante do Manuel Filomeno de Miranda, que nos diz assim: a vida são os sacrifícios e os labores pela conquista da realização interior, e não o anestesiar da consciência. Então, fugir, negar, buscar levar uma vida só de futilidade, de diversão, não é para isso que nós estamos aqui. Realmente, por mais difícil que seja, né, nós temos que nos esforçar. E aonde está a nossa realização interior? No bem que nós praticamos, no esforço que nós fazemos para dominar os maus instintos, na conquista de uma virtude, na vitória sobre um vício, na retidão do caráter, no cumprimento dos nossos deveres, na conquista dos verdadeiros valores, no reconhecimento de uma falha, de um defeito, no cumprimento dos nossos deveres, na conquista dos verdadeiros valores, aqueles que vão seguir conosco quando deixarmos aqui esse corpo e seguirmos para o mundo espiritual. Essa sim será a única e a verdadeira bagagem que nós vamos conseguir levar, a mais valiosa bagagem. E eu posso afirmar, todos nós que estamos aqui por todas as leituras, as notícias que nós temos do plano espiritual, que todo esforço nesse sentido vale a pena, né? Então mesmo, gente, que 1000 forças nos puxem, tentem nos afetar, nos tirar do caminho reto, nos afastar do centro, enfim, vamos sempre lembrar que a decisão e o esforço é sempre nosso. Então, muito obrigada e que Jesus ilumine a todos nós. Vamos agradecer a professora Soraya por exposição nessa noite. Passando agora a segunda parte do nosso encontro. Nós já fomos envolvidos pelas energias, para a preparação do nosso ambiente. Nós temos agora, então, o nosso passe, né? Que já está preparado. Então, quem quiser receber o passe, então está convidado. Okay?
nós agradecemos a espiritualidade pela oportunidade dessa noite, sentindo as vibrações no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente. Agradecemos a Ti, irmão Jesus, por estar conosco, nos amparando, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, por este momento. Que sigamos em paz para os nossos lares. Deus nos abençoe. Muito obrigada, encerramos assim o nosso encontro dessa noite. Siga em paz com Jesus. Não vai falar. Você não vai falar. E essa da parada não vai ter no seu filho. Está com mais Deus. Esse cadê o mundo? Você está agora.